Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Nós seguimos entrevistando os candidatos eleitos e reeleitos para o cargo de vereador aqui da nossa cidade. E nesta edição eu recebo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador eleito pelo PDT, Matheus Turini. Matheus, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Ângelo. Bom, a gente vai começar o nosso bate-papo, mas antes disso eu quero apresentar o Matheus para quem ainda não conhece. Matheus Turini foi eleito pelo PDT, tem 31 anos de idade, é formado em Ciências Sociais com mestrado em Docência para a Educação Básica pela Unesp de Bauru, mestrado também em Filosofia pela UFSCar, a Federal de São Carlos, e é doutorando em Educação também pela UFSCar. E atua como professor do ensino médio. Acertei, Matheus? É isso mesmo. Bom, a gente vai começar então o nosso bate-papo agora de fato, Matheus. Esta é a sua segunda disputa eleitoral e a sua primeira eleição de fato, né? Conquistou uma cadeira aqui no Legislativo, foi um dos mais votados, obteve 1.162 votos. Há algum fator específico que você acredita esse resultado? Ou é mais de um fator? O que você pode dizer para a gente? Você sabe, Ângelo, que quando a gente fala de eleição, você tem, acho que, dois grandes desafios. Tentar legitimar uma proposta para quem quer entrar dentro do Poder Legislativo e Executivo, seja qual for, e tentar legitimar uma história de vida da qual você levantou uma bandeira. Eu sou professor. Faz 10 anos que eu dou aula, 7 anos que eu voltei para Jaú e eu tinha voltado em 2013, 2016 fiz a minha primeira candidatura e eu tinha um público-alvo ali, meus alunos, os pais de alunos, os professores pares ali comigo, sempre legitimando o meu trabalho, só que depois de mais 4 anos você consegue dar aula para mais pessoas, legitimando mais pares, professores, pais de alunos e mostrando evidentemente, ainda mais por conta da minha formação, que você consegue entrar ou discutir esse campo político e ser propositivo dentro de uma proposta de vida que você possui. Então, no meu caso, né, a educação sempre foi uma referência para mim e quando eu dou aula e legitimo isso nas minhas falas, as pessoas entendem que é possível haver uma expectativa. Quando eu trago isso para o discurso político, então ela não fica só no discurso. Ele vincula, a pessoa olha esse discurso e é vinculado com aquilo que vem na realidade do professor Matheus. Então o professor Matheus se lançou como Matheus Turini, dessa vez eu tirei o título professor para poder me candidatar, na segunda, né, agora 2020, e eu acredito que eu consegui fazer o convencimento dessas pessoas, mostrando minha vida, minha proposição e fazendo um direcionamento. Olha, eu acho que o caminho é mais ou menos por aqui. Bom, você citou os fatores. Agora, como é que surgiu essa aspiração política, essa vontade de representar o povo aqui no Legislativo? Especificamente no Legislativo é uma coisa que eu gosto muito sempre de citar, que por ser professor de Sociologia, Filosofia, faz parte da minha grade curricular, dentro das ciências sociais. Você tem a antropologia, a sociologia mais dura mesmo e a ciência política. Então já faz parte da minha carreira lecionar sobre ciência política. Os 3 poderes, teoria geral do Estado. E quando você chega no poder legislativo, você precisa, os mitos que os alunos trazem para mim, são os inúmeros, porque você vê um vereador, um candidato a vereador prometendo reformar uma pracinha, prometendo construir uma casa, alguém está sendo enganado aqui. Ou o eleitor ou o próprio candidato que não sabe o que o Poder Legislativo faz. Então, toda vez que eu vi esse tipo de equívoco, e toda vez que eu vou aprofundando e a cabeça do meu aluno vai abrindo, vai ganhando em conhecimento, eu falo, cara, acho que eu preciso entrar nesse espaço. Preciso entrar nesse espaço e fazer valer todo esse conhecimento técnico de maneira pragmática. Foi o que eu fiz durante a campanha. Eu trouxe questões, propostas que são típicas do Poder Legislativo para atender necessidades especiais do dia a dia, cotidiano, do meu cidadão, do meu aluno. E é óbvio que nos últimos 5 anos o trabalho com o Parlamento Jovem Brasileiro tem sido um efeito de motivação para que eu, vendo esses alunos criando projetos de leis, eu também quisesse estar aqui desse lado, né? Fazendo leis e ajudando eles no cotidiano com a atribuição do Poder Legislativo. Essa foi uma campanha bastante diferente das demais, principalmente por conta da pandemia. Você apostou nas redes sociais, tinha também já esse público estudantil. Como é que foi fazer parte e participar dessa campanha? Primeiro, eu acho que você precisa traçar uma estratégia.
A candidatura a prefeito, ela precisa alcançar uma massa muito grande da população. Então você, igual nós tínhamos 4 prefeitos, 4 candidatos mais que se despontavam nas pesquisas, então você tem que alcançar uma massa muito grande. O vereador, ele trabalha com base, né? Então o vereador, ele tem que saber de onde que vem o voto dele, quem vai votar nele e que tipo de expectativa aquele eleitor tem deste candidato. Eu optei então, nos primeiros dias de campanha, nós tínhamos aí, as 3, 4 primeiras semanas, eu apostei massivamente nas redes sociais. Então eu gravei vídeos mostrando a minha história de vida, aquilo que eu já consegui em sala de aula e aquilo que eu pretendo conseguir durante o mandato. Então assim, foram 10 vídeos que eu fiz, focando o público jovem, meus alunos, pais de alunos, pelo convencimento. E foi muito legal essa experiência porque eu fiz questão de, tudo bem, investir na elaboração de vídeos, mas não em impulsionamento de uma página de Facebook. Fiz tudo no orgânico. Então não impulsionei nada, deixei mesmo com que as propostas se legitimassem pela própria interação, pelo próprio engajamento. E eu acho que isso foi um diferencial, porque ver várias propagandas políticas, acho que todo mundo viu nas suas páginas de Facebook, por aí vai. Mas o que as pessoas talvez não viram? O engajamento. A gente tem candidatos que, se você pegar o quanto gastaram com esse tipo de publicação e não tiveram esse retorno, é porque não conseguiram legitimar suas propostas. Eu foquei nisso. E aí sim, nos últimos 15 dias, aí é rua. Aí é chão para poder pedir voto mesmo. Matheus, e a sua expectativa para o início da atividade parlamentar de fato, né? Nós temos já no dia 1º a posse e a eleição da mesa diretora, que é um ponto fundamental ao longo do primeiro biênio. Qual a sua expectativa? A expectativa é que a gente consiga alcançar, acho que aquilo que a Câmara tem que ser, autônoma. Então a autonomia dos 3 poderes é de extrema importância para que o poder público funcione. O que os 8 anos de mandato da atual gestão nos mostraram? Nos mostraram que a população viu uma Câmara que, na maioria das vezes, em várias situações, foi subserviente ao Poder Executivo. E isso particularmente me dói, porque é um poder autônomo. O que a gente pretende para esta mesa diretora? É dar autonomia. É óbvio que a gente precisa fazer a leitura dos cenários, quem está disposto a votar em quem, porque é uma nova eleição. Mas agora interna com os 17. Então, eu vou prezar pela autonomia da Câmara. E aí eu acredito que os candidatos que não apoiaram, atuais vereadores, que não apoiaram a candidatura do Ivan, talvez tenham condição de dar essa autonomia para o Poder Legislativo Municipal. E com relação à sua postura durante as sessões ordinárias, no quesito articulação política e também durante as votações, como é que você deve se comportar ao longo do seu mandato? Bom, primeiro que se não fizer parte da mesa diretora, é óbvio que eu brigarei para ser presidente da Comissão de Educação. Eu acho que dos 17, legitimamente eu sou o único professor de educação básica, então eu preciso, acho que a minha representatividade é muito grande nessa bandeira. Então é óbvio que a expectativa durante os trabalhos é que a gente faça uma política bastante voltada para a atribuição do legislativo e técnica. Então, projetos de leis, e eu fui eleito com uma bandeira, né, uma bandeira de reduzir o número de leis que nós temos. Temos 5.000 leis, parte delas tem mais de 70 anos de idade, então eu vou trabalhar bastante para que a gente diminua o número de leis, incorporando, compilando aquilo que na casa já tem. Valorizando o trabalho dos antigos legisladores, mas dando a atualidade que a sociedade precisa, para se aproximar da legislação, se aproximar desse linguajar, para que a autonomia chegue, não fique só na Câmara, mas chegue também para a população. E a gente ressignifique o papel do legislador na nossa cidade. E durante o seu mandato você pretende proporcionar e buscar o engajamento da população com relação ao dia a dia da Câmara, ao dia a dia da cidade, da vida política aqui do município? Sem dúvida. Eu acho que eu já tenho dado o primeiro passo do dia que nós descobrimos aí a candidatura, aliás, a eleição em si. No dia 16, foi uma segunda-feira, fiz minha primeira live de agradecimento, óbvio que são várias mensagens, né? Mas eu já fiz um primeiro direcionamento. E aí eu fui imbuído já na segunda semana, né? Ou seja, segunda-feira, dia 23, fiz uma outra live e aí eu vou continuar fazendo. Então, assim, enquanto as sessões não continuarem, às segundas-feiras vou continuar nesse processo de live. E aí, professor, depois que as sessões acontecerem, aí eu vou mudar de dia e semanalmente eu quero estar com a população para poder engajá-las, para poder, olha, tá vendo esse panorama? É aqui ou aqui que a gente vai, por onde a gente vai? E aí a população precisa entender
que é mesa diretora, comissões, para ela poder ficar a par também do que está acontecendo aqui dentro. Bom, você falou sobre a expectativa com relação ao trabalho da Câmara e a sua expectativa com relação ao trabalho do novo prefeito Ivan Cassaro. Eu não estive no grupo que o apoiou. Nosso grupo do PDT, PSDB e Cidadania, nós apoiamos Eduardo Romão. Então, vamos partir da primeira premissa. Eu achava e acho que o Eduardo Romão seria o melhor candidato que nós tínhamos à disposição. Mas eu respeito a eleição e respeito o resultado das urnas. O Ivan, ele tem uma personalidade muito forte. Não o conheço pessoalmente, não conheço o trabalho dele dentro de política, mas nós sabemos que ele tem uma personalidade muito forte. Eu tenho dito isso para alguns amigos, não seria diferente aqui na TV Câmara. Eu acho que o governo do Ivan vai ser ou 8 ou 80. Ou ele vai fazer um governo, até mesmo por conta da personalidade dele. Ou ele faz um governo muito bom, que o garantirá a reeleição em 8 anos, ou ele não fica 80 semanas de tão inadequado que ele será para o cargo. Bom, vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. A gente ainda tem um minutinho e esse um minutinho reservado então para suas considerações finais, o que a população de Jaú pode esperar do vereador Matheus Turini. Então acho que eu vou falar direto para o meu eleitorado, para você que me assiste agora. Senhoras e senhores, eu fui eleito por 1.162 pessoas, mas aqui estando, eu preciso representar mais de 150 mil jauenses. Então o objetivo nosso é sempre ter transparência, mas com conhecimento técnico. A burocracia do governo, da gestão pública, ela é diferente da iniciativa privada e ela difere do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. As burocracias aqui dentro elas precisam ser compreendidas, entendidas, mas elas podem ser realizadas. Eu acredito que a burocracia pode dar para nós uma facilidade no dia a dia e se a gente puder participar e se a gente puder fazer com que esse engajamento chegue a essa Câmara e ao Poder Executivo, de forma alguma a gente vai se decepcionar com a política. Eu acho que está na hora de a gente ressignificar a palavra política, superar talvez as fragmentações partidárias, mas não ver o termo e o engajamento político como algo negativo. Eu espero contar com você durante esses 4 anos. Esse, portanto, é o posicionamento do vereador eleito em primeiro mandato, Matheus Turini, do PDT. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.